Sabe, chega um momento em que a vida para de parecer um roteiro pronto e vira uma grande descoberta. É sobre essa jornada que a gente vai conversar hoje, mergulhando em algumas lições sobre amadurecimento que, olha, só o tempo mesmo para ensinar. E o ponto de partida é essa frase aqui. Depois de algum tempo, descobre-se. Isso muda tudo. Mostra que a sabedoria não é algo que a gente ganha de mão beijada, né? É uma conquista, é um processo, uma coisa que vai se revelando aos poucos. E é essa ideia que vai ser nosso fio condutor. Então, a nossa primeira grande sacada é sobre como a gente começa a enxergar de um jeito totalmente novo coisas que a gente achava que já entendia. Vamos ver o que isso quer dizer quando o assunto é ajuda e quando o assunto é amor. Uma das primeiras coisas que o tempo ensina é sobre a mão estendida. Essa mão pode ser uma ponte, sabe? Aquela conexão de verdade, um apoio sincero. Mas ela também pode ser uma corrente, um jeito de controlar, de criar uma dívida, uma dependência. O amadurecimento, então, não é só sobre estender a mão, mas é ter a sensibilidade de sacar quando essa ajuda liberta e quando ela prende. E o amor, a forma como a gente enxerga o amor também muda completamente. Ele para de ser aquela muleta, aquele apoio para nossa fraqueza e vira uma chama. E o mais legal dessa chama é que ela se mantém acesa sozinha, mesmo com o vento batendo forte. É algo vivo, forte, independente. Não é um contrato baseado na necessidade de cada um. Ok, agora a nossa jornada entra numa parte um pouco mais espinhosa. É hora de encarar a realidade de peito aberto, de olhar para aquelas verdades que não são tão confortáveis assim sobre o tempo e sobre o nosso lugar no mundo. E a grande sacada sobre o tempo é, até meio brutal de tão simples, o hoje, o agora. É o único terreno em que a gente realmente pode plantar alguma coisa. O futuro, ele é descrito aqui como uma areia movediça, sabe? Uma muralha velha que pode cair a qualquer momento. A mensagem é forte e é pra já. A vida, a ação, a criação, tudo, absolutamente tudo acontece no agora. E encarar essa realidade é também aceitar umas verdades meio amargas. A gente aprende que aquele sol que parece tão gostoso também queima. Que não importa o quanto a gente se dedique, algumas pessoas simplesmente não vão se importar. E talvez a mais dura de todas. O coração pode estar em pedaços, mas o mundo não para por causa disso. A vida segue, implacável. Então, diante disso tudo, como não desmoronar? A resposta, olha só, não está lá fora, está aqui dentro. É nesse ponto que a gente começa a construir o que o texto chama de força da alma. Aquela resiliência que a gente precisa para conseguir navegar nesse mundo que, às vezes, parece não dar a mínima. O texto dá pra gente uma espécie de passo a passo para essa sobrevivência da alma. Tudo começa na dor, que vira a nossa grande professora. É com ela que a gente entende que precisa perdoar. E não como um presente para o outro, mas para a gente mesmo, para nossa alma sobreviver. Claro, isso pede paciência, que não é ficar parado esperando, é algo ativo. E tudo isso leva à maturidade, que aqui é descrita de forma genial como a cicatriz que ensina. A prova de que a gente aguentou, aprendeu e se curou. Agora, vamos falar de um dos pilares mais delicados dessa força interior. É algo que mexe com todas as nossas relações. Vamos falar sobre confiança. Olha só que metáfora incrível que o texto traz. A confiança é como um cristal. Pensa no trabalho que dá. Anos e anos para lapidar, para deixar perfeito. E aí, em um segundo, um vacilo e pronto. Estilhaçou. Acabou. Essa é a natureza da confiança. E essa diferença gritante fica muito clara, né? Anos para construir, segundos para destruir. Essa desproporção, essa assimetria brutal, ensina muito sobre o valor gigantesco e a fragilidade absurda da confiança, tanto a que a gente deposita nos outros, quanto a que a gente tem em nós. E tem mais um pilar dessa resiliência, a flexibilidade. Muita gente olha e pensa que é fraqueza, mas o texto chama de força oculta. É aquela capacidade de envergar sem quebrar quando a tempestade vem. Pensa num bambu, que se curva todo com o vento, enquanto um carvalho todo rígido racha no meio. É essa adaptação que garante que a gente continue de pé. É uma força que não faz barulho, mas é poderosíssima. Beleza. Com essa força interna mais sólida, a forma como a gente se conecta com o mundo também muda. Coisas como raízes, heróis e até as nossas cicatrizes, tudo ganha um novo sentido. Com o tempo, a gente saca que a amizade de verdade é como raiz, atravessa qualquer distância. Não precisa estar perto o tempo todo. A gente percebe que nossos pais continuam vivos dentro da gente, nos nossos gestos, nos valores. E a gente passa a olhar para os sonhos de infância de outro jeito, não como uma bobagem, mas como sementes sagradas que ainda podem brotar. Até a nossa ideia do que é ser um herói muda. Um herói deixa de ser aquela estátua
perfeita, intocável. A gente aprende que um herói de verdade é gente como a gente, de carne e osso, que mesmo sabendo do peso das consequências, foi lá e fez o que tinha que ser feito. O lance é a coragem de agir, não a perfeição. E com isso a gente chega no ponto alto dessa jornada. A lição final, o grande fechamento. Não é sobre o mundo, não é sobre os outros. É sobre nós. É sobre assumir as rédeas e ter a coragem de plantar o nosso próprio jardim. E aqui vem a frase que talvez seja a mais libertadora de todas. Planta-se o jardim, decora-se a alma, não se espera pelas flores alheias. A responsabilidade de cuidar da nossa alma, de criar a nossa própria beleza, é nossa, totalmente nossa. É quase uma declaração de independência. A gente para de ficar esperando que a felicidade venha dos outros. E nesse processo de cuidar do nosso próprio jardim, a gente descobre uma força nova. Aquele ato de suportar, de aguentar firme, deixa de ser algo passivo. Passa a ser um ato de grandeza, uma força quieta, mas ativa. É a força que uma florzinha precisa ter para rasgar o concreto e nascer. E no final das contas, depois dessa jornada toda, a gente se depara com o nosso próprio valor. A gente aprende a aceitar essa coisa meio maluca que a gente é, frágeis, passageiros, mas ao mesmo tempo luminosos, com uma luz que é só nossa. E é justamente nessa mistura que mora o nosso valor imenso perante a vida. Então, para fechar, fica uma pergunta que amarra tudo isso. Já que somos essa mistura de fragilidade e luz, a pergunta que fica, e é uma pergunta bem pessoal, é essa: como é que cada um de nós vai cuidar do seu próprio jardim e decorar a sua própria alma? A resposta para isso? Bom, essa resposta é a jornada de uma vida inteira.